Sandy para uno. Mi hermanito apareció. Yo Sandy se me llevó. Sandy para dos. Mientras nuestra mamita viene con su pancita. Pronto, muy pronto seremos tres. Lo que Sandy comeremos. Sandy para tres. Sí, y postrecito. Ahora, otra cosa rica de la Vascongada. Postre Sandy, como hecho en casa, pero mejor. Chocolate o vainilla, riquísimo. Cuando estoy jugando, porque me alimenta con mis amiguitos. Le gusta, los alimenta, permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Dulce de leche, Sandy chocolate, Sandy vainilla. Permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa, una marca que lleva los colores de nuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Patifrulla te espera, sabor sin barreras, sabor fascinante, solo lo tiene Patifru. Donde tú quieras, como lo tomes, siempre es Patifru, sabor sin barreras. Batifru, sabor sin barreras. Patifru, sabor sin... Más poderoso que el alimento de Superman. ¿Cómo? Más rico que el postre de la Mujer Maravilla. ¿Pero qué es? Yogur con frutas Vascongada, el Batifru, en sus 3 batisabores. Bati riquísimos. Yogur con frutas Vascongada, Batifru. Pedíselo a tu Batimamá. Descubre el sabor secreto del nuevo Vascolet. Celosamente guardado para usted por la Vascongada. Si usted está sediento de nuevas sensaciones, este verano visite las pirámides del nuevo Vascolet y descubrirá un sabor secreto, absolutamente sano, fastidiosamente fresco. Un sabor que nunca ha visto la luz del sol, porque el sabor secreto del nuevo Vascolet está celosamente guardado por la Vascongada. De todo lo que se dijo sobre yogur, queda algo en claro. El verdadero yogur sigue siendo Vascongada, que ahora, para fanáticos de la línea, presenta una nueva opción. Yogur Vascongada descremado, el del centímetro en la tapita, para mantener la línea sin perder el sabor.
En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron el jueves al cabecilla de una banda criminal. Se trata de César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, a quien el gobierno señala como autor del homicidio en octubre pasado del líder de los productores de limón del estado de Michoacán. Bernardo Bravo había denunciado las agresiones del crimen contra su gremio en esa próspera pero convulsa región. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. En México, las bandas de narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños, que son obligados a pagar cuotas para realizar sus actividades. La captura de El Botox fue resultado de un operativo que incluyó vigilancias aéreas y uso de herramientas tecnológicas para rastrear diversos inmuebles donde se ocultaba. Junto a él cayeron 3 integrantes de su banda, conocida como los Blancos de Troya. Internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita. Google Maps revoluciona las rutas. Nuevo cambio reduce errores y optimiza movilidad en tiempo real. Durante mucho tiempo, Google Maps se ha convertido en un aliado cotidiano para millones de personas que se desplazan por ciudades y carreteras. Su utilidad no solo radica en mostrar rutas, sino en ofrecer información en tiempo real sobre el estado del tráfico. Accidentes, congestiones, obras o controles suelen aparecer gracias a los aportes de los propios usuarios. Sin embargo, ese mismo sistema colaborativo ha generado dificultades cuando los reportes no son correctos y terminan afectando la movilidad. Lea también, Google Maps cumple 20 años. Cómo nació el servicio que jubiló los mapas de viaje y que fue los más buscado. La plataforma funciona a partir de avisos que cualquier conductor puede enviar mientras se desplaza. Esa dinámica ha permitido anticipar demoras y tomar decisiones rápidas. El problema surge cuando por error o confusión se reporta un incidente inexistente. Hasta ahora, corregir esa información dependía de que otros usuarios confirmaran que el obstáculo ya no estaba presente. Un proceso que podía tardar y generar recorridos más largos de lo necesario. Una nueva opción para corregir errores en Google Maps. La próxima actualización de Google Maps introduce una herramienta pensada para reducir ese tipo de confusiones. Según información detectada en la versión 26.04.01 de la aplicación. Round 1. Fight! Que pago tá fantasiado, rapaz! Agora vai comer abóbora, melancia, banana, manga. Y los modelos capitalistas neoliberales. Me ajuda! Cadê o Zé Gotinha? Cadê o... Olha o passarinho cantando coisa bonita.
Finish him! Chupa que a cana é doce, meu filho. Fatality. Los usuarios podrán eliminar todos los reportes de incidentes asociados a su cuenta desde el menú de configuración. La opción aparece dentro del apartado de ubicación y privacidad, y permite borrar de forma completa los avisos enviados previamente. Antes de ejecutar la acción, el sistema muestra una advertencia clara sobre la eliminación total de los reportes. De esta manera, los avisos dejan de estar vinculados al perfil del usuario y desaparecen cuando cumplen su tiempo de vigencia. La nueva opción permitirá borrar avisos equivocados desde la configuración. ¿Cómo impacta esta función en la movilidad diaria? Este cambio apunta directamente a mejorar la movilidad y la confiabilidad de la información, al permitir que quien cometió un error pueda corregirlo sin esperar a otros conductores. Se reduce la posibilidad de que un reporte falso altere el tráfico. Desvíos innecesarios, rutas más largas o congestiones inesperadas podrían disminuir con esta medida. Aunque la herramienta no permite borrar reportes de manera individual, sí representa un avance frente al sistema anterior. La responsabilidad ya no recae únicamente en la comunidad, sino también en quien generó el aviso equivocado. Limitaciones y aspectos a tener en cuenta. La función elimina todos los reportes de incidentes del usuario, no solo uno específico. Si se desea corregir un solo error, se perderán también los avisos válidos enviados con anterioridad. Además, los reportes no desaparecen de inmediato del mapa, sino cuando expira su tiempo activo. Aún así, la posibilidad de desvincular los informes de la cuenta refuerza el control sobre la información personal y aporta mayor claridad al sistema colaborativo de Google Maps. Otros cambios incluidos en la actualización. La versión detectada también anticipa ajustes en el apartado Contribuir. Se espera un rediseño visual con colores más uniformes y una interfaz más ordenada. Además, el espacio para la biografía del perfil solo se mostrará cuando el usuario no haya agregado datos, evitando pantallas recargadas. Estos cambios no afectan directamente al tráfico, pero sí buscan facilitar el uso de las funciones colaborativas y mejorar la experiencia general dentro de la aplicación. Google Maps busca reducir reportes falsos que afectan la movilidad urbana. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa. Crédito FreePic. Recomendaciones y precauciones de uso. Antes de enviar un reporte, conviene verificar que el incidente sea real y vigente. Usar esta función con responsabilidad ayuda a que Google Maps siga siendo una herramienta confiable. También es recomendable revisar periódicamente la configuración de privacidad y entender cómo se gestionan los datos compartidos. Lea también, Google Maps le ayudará a ahorrar gasolina. Así funciona esta herramienta. Google aún no ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de esta opción. Como ocurre con otras funciones, el despliegue sería progresivo, por lo que podría tardar algunos meses en llegar a todos los usuarios. Ahora, otra cosa rica de la Vascongada. Postre Sandy, como hecho en casa, pero mejor.
chocolate o vainilla. Riquísimo. Cuando estoy jugando, porque me alimenta con mis amiguitos. Le gusta luz almendra, permitido a toda hora. Me gusta mucho más. Dulce de leche, de chocolate, así. Vainilla. Permitido a toda hora. Me gusta mucho más. A China é um dos países mais solitários do mundo. E não, eu não tô falando de geografia. Eu tô falando de milhões de pessoas vivendo cercadas por outros milhões, mas completamente isoladas. Trabalhando 12 horas por dia, sem tempo pra fazer amigos, sem tempo pra família, sem tempo pra viver. E sabe o que acontece quando você junta solidão extrema com um capitalismo selvagem? Você cria uma indústria inteira em cima da tristeza. Na China, existe toda uma economia que lucra com a solidão das pessoas. Tem gente pagando pra ter alguém que almoce com ela. Tem gente alugando namorado só pra não passar vergonha no jantar de família. Tem até gente sendo contratada pra chorar em funeral de estranhos. Eu sei que isso parece absurdo, mas é completamente real e aceito por lá. Hoje a gente vai explorar os empregos mais bizarros da China. Mas mais do que isso, a gente vai entender o que criou esse mercado de solidão. Porque quando você perceber que esses trabalhos existem, você nunca mais vai olhar para essa sociedade da mesma forma. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Na China, existem plataformas digitais inteiras dedicadas para alugar namorados e namoradas. Isso daqui não é um exagero. São aplicativos e sites onde você só cria um perfil, escolhe a pessoa ideal e contrata por hora, por dia ou para eventos específicos. E como que funciona? É simples e ao mesmo tempo é muito organizado. Você acessa a plataforma, vê fotos, descrições e até avaliações de clientes anteriores. Você escolhe alguém com perfil que sua família aprova e daí define as regras, como a forma como ela deve se comportar, o tipo de carinho que você quer demonstrar em público, quais são as histórias que eles vão contar sobre como vocês se conheceram, e os preços variam bastante. Uma hora de companhia pode custar o equivalente a uma refeição em um restaurante comum, já um dia inteiro pode sair bem mais caro. Eventos especiais como jantares de Ano Novo chinês com a família têm seus próprios preços, porque eles exigem mais preparo e atuação convincente. E tem mais, muitos contratos incluem cláusulas para fotos nas redes sociais. A pessoa alugada precisa postar como se fosse um relacionamento real, interagir com comentários, manter a ilusão daquele relacionamento. Tudo para que amigos e conhecidos acreditem que você de fato tá feliz. E quem que contrata esse serviço? Principalmente jovens adultos entre 20 e 30 anos que sofrem pressão da família para apresentar um parceiro. Mas também existem pessoas que realmente estão solitárias, que só querem se sentir mais amadas e sentir como é ter alguém do seu lado, mesmo que não seja de verdade. E quem que trabalha com isso? Geralmente estudantes que precisam de um dinheiro extra, pessoas que veem isso como um trabalho temporário, alguns até encaram como teatro da vida real. Muitos dizem que é estranho no começo, mas logo vira rotina. Eles aprendem scripts, estudam como agir em diferentes situações com a família, se tornam atores profissionais da felicidade dos outros. Mas tem um lado muito triste aqui que pouca gente fala. Esse serviço existe porque milhões de pessoas estão tão sozinhas ou tão pressionadas que preferem pagar do que tentar enfrentar a realidade. É um mercado que é construído em cima de vazio emocional. Tem outro serviço também que parece coisa de luxo, de celebridade, mas na verdade mostra algo muito triste. Os acompanhantes de compras. Funciona assim, você paga alguém para ir no shopping com você, é só isso. A pessoa vai lá com você, de loja em loja, dá opinião sobre as suas roupas, diz se aquela cor combina com você, ajuda você a escolher seus presentes e até mesmo tira algumas fotos para você postar no Instagram. À primeira vista parece meio bobagem, né? Mas pensa bem, quem que precisa pagar alguém para fazer compras junto? Pessoas que não têm amigos, que não têm ninguém. Pessoas que se mudaram para cidades enormes e não conhecem ninguém. Pessoas que trabalham tanto que perderam suas conexões sociais, ou até mesmo a capacidade de fazer amigos. O serviço é popular, especialmente entre jovens profissionais, em megacidades como Xangai e Pequim. Eles têm dinheiro, têm status, têm carreiras muito bem construídas, mas não tem ninguém para dividir momentos assim no dia a dia. Imagina a cena, você entra numa loja de roupas,
experimenta o vestido, sai do provador e pergunta para um estranho que você tá pagando: será que ficou bom em mim isso daqui? E essa pessoa que você conheceu há 2 horas responde com entusiasmo: nossa, ficou perfeito, você tá muito bonita. Isso funciona, mas é muito triste, né? É bem triste ver isso daqui. Alguns contratam serviços só para não almoçar sozinhos. Outros querem ter fotos bonitas nas redes sociais, mas não tem quem tire. E a parte mais complicada disso: muitos dos acompanhantes de compras relatam que os clientes começam a desabafar sobre suas vidas. Eles contam sobre solidão, sobre pressão no trabalho, sobre família distante. Então as pessoas estão pagando não apenas por companhia nas compras, mas por alguém que escute elas, mesmo que seja um serviço pago, e mesmo que não dure muito tempo. E talvez você se pergunte: mas como que uma sociedade chega a esse ponto? Por que esses serviços tão bizarros são populares na China? E a resposta está numa combinação de fatores culturais e sociais também. Primeiro, você tem a pressão familiar. Na cultura chinesa, especialmente durante o Ano Novo Chinês, estar solteiro depois dos 25 anos é quase um escândalo familiar. Os pais perguntam, os tios comentam, os avós se preocupam, toda reunião de família vira um interrogatório sobre vida amorosa. Essa pressão é tão grande que muita gente prefere pagar para fingir que tem um relacionamento do que aguentar as perguntas e os olhares de pena da família. Segundo, existe um conceito cultural chamado mianzi, que significa literalmente reputação. Perder a sua reputação é uma das piores coisas que pode acontecer na sociedade chinesa. Isso significa que muitas pessoas contratam esses serviços não por necessidade emocional, mas muitas vezes também para manter as aparências, para não parecer um fracassado. E terceiro, tem a solidão urbana. Cidades como Xangai, Pequim e Shenzhen têm populações que são maiores do que países inteiros. São metrópoles onde você pode estar cercado por milhões de pessoas e não conhecer ninguém. A urbanização acelerada arrancou gerações inteiras das suas cidades natais e jogou elas em ambientes gigantescos, hostis e onde as pessoas não são muito próximas. Quarto, você tem a cultura de trabalho extremo. Existe um termo na China que é o 996, que significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 6 dias por semana. Essa é a realidade de milhões de trabalhadores em empresas de tecnologia ou megacorporações. Quando você trabalha 72 horas por semana, quando que sobra tempo para você fazer amigos, para você ter um relacionamento ou ter uma vida social de verdade? Não sobra. E quinto, a diferença demográfica. Por décadas, a política do filho único, combinada com a preferência por ter filhos homens, criou um descompasso muito grande. Hoje em dia, existem milhões de homens a mais do que mulheres na China. E isso intensifica a competição por parceiros e aumenta a pressão social por quem está solteiro. E todos esses fatores se combinam criando um cenário perfeito para que serviços de companhia paga rendam cada vez mais dinheiro. Isso não é só sobre bizarrice ou ser estranho, tá? É sobre uma sociedade que empurrou as pessoas para a solidão e agora lucra com isso. Mas a China não para por aí. Existem outros empregos que soam como ficção científica ou comédia absurda, mas são completamente reais. Começando pelos choradores profissionais de funeral. Existem pessoas que são contratadas especificamente para chorar em funerais. A ideia é bem simples. Um funeral com muitas pessoas chorando demonstra que o falecido era importante e amado, uma pessoa conhecida. Então famílias contratam choradores profissionais para aumentar a demonstração de luto. Essas pessoas geralmente são treinadas para chorar de forma muito convincente, para lamentar bem alto, para criar aquela atmosfera de sofrimento. É um teatro da tristeza, e é um trabalho remunerado, inclusive. Os funerais da China, especialmente fora das grandes cidades e nas áreas rurais, geralmente são eventos extraordinários que podem durar dias. E chorar é apenas uma pequena parte desse espetáculo. As famílias contratam bandas de música ao vivo, grupos de teatro que encenam peças dramáticas, dançarinos, acrobatas. O objetivo é criar uma celebração grandiosa e honre o falecido e impressione toda a comunidade. Em algumas regiões rurais, famílias contratavam aquelas mulheres que dançam, sabe? Para se apresentar em funerais. A lógica absurda é que quanto mais extravagante e chamativo o funeral, mais pessoas apareceriam. E isso demonstraria o status e a importância da família. É uma forma de ostentação bizarra através do falecimento de alguém. Inclusive o governo tem lutado para erradicar essa prática faz muitos anos. Mas ainda acontece de forma clandestina em algumas regiões. E isso é algo que faz a gente pensar,
justamente sobre a obsessão por aparências que eles têm. O conceito de reputação que eu falei antes, agora há pouco, ela mantém-se até a morte. Mesmo no luto, existe a necessidade de você performar, de você demonstrar publicamente, ao mesmo tempo que tem pessoas que simplesmente se escondem e ficam sozinhas para sempre. A solidão chinesa não cresceu do nada. Ela foi cultivada por gerações de repressão emocional, uma urbanização muito brutal, muito forte, uma cultura de trabalho muito extrema, e ela finalmente criou um mercado que lucra com tudo isso. Lucra com a falta de controle emocional, uma falta de contato humano também. Mas o que a gente aprende com isso? Esses empregos, eles não são apenas curiosidades estranhas, tá? Eles refletem muita coisa sobre como a sociedade chinesa é, como a cultura ancestral da China sempre foi. A gente vive numa época onde a conexão humana se tornou mercadoria. Você consegue comprar companhia, você pode comprar afeto, a ilusão de uma amizade. A gente encontrou uma forma de monetizar até mesmo a solidão das pessoas. E isso deveria ser muito preocupante. Nós vivemos na era onde a gente tem mais formas de comunicação do que nunca. E ainda assim, milhões de pessoas estão tão sozinhas e pagam pessoas estranhas só para não almoçarem sem companhia. Mas também tem outro lado, né? Dá pra reconhecer que esses trabalhos, eles revelam criatividade e adaptação do ser humano. E vendem uma solução, e isso é válido. Mas é tão triste ver isso, de verdade, esquisito, estranho. Mas e você, pagaria por companhia? Talvez você até diga, claro que não. Mas pensa bem, quantos de nós realmente estamos conectados com outras pessoas? Quantos aqui têm amigos verdadeiros que aparecem quando a gente precisa? Talvez muitos de nós estejamos mais próximos dessa realidade do que a gente gostaria de admitir. Talvez a única diferença seja que a gente não precisa pagar por isso. Pelo menos ainda não, né? Muito obrigado por assistir até aqui e por me acompanhar nessa jornada. Aqui na sua tela vai estar aparecendo outro vídeo aqui do canal. Clica aqui e vem comigo. Imagina um país que em poucas décadas saiu praticamente do zero, da extrema pobreza e se transformou numa gigantesca potência mundial. Um lugar que domina a tecnologia, exporta cultura para o mundo inteiro, tem uma economia invejável e parece ser um lugar perfeito. A Coreia do Sul é esse milagre econômico que todo mundo admira. Mas existe uma pergunta aqui que não quer calar. Será que esse país perfeito é perfeito para quem mora lá? Porque por trás dessa vitrine brilhante existe uma realidade bem diferente. Problemas profundos que a gente não vê nos doramas, nos vídeos de Seul e nenhuma dessas imagens que a gente vê do país. A verdade é que enquanto o mundo aplaude o sucesso da Coreia, dentro do país tem uma geração inteira se quebrando. E o mais impressionante é como que isso está tão bem escondido da vista de todo mundo. Hoje a gente vai voltar na Coreia e vamos falar mais sobre o que realmente acontece quando o país cresce rápido demais e esquece das pessoas no processo. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Vamos combinar, a Coreia do Sul construiu uma imagem impecável. Samsung, LG, Hyundai são marcas que todo mundo conhece e dominam o mundo inteiro. Isso sem falar do BTS, do Squid Game, das séries da Netflix. Parece que tudo que a Coreia faz dá certo. Tudo parece perfeito. E eu não vou mentir, tá? É um país impressionante. A infraestrutura funciona muito bem. Você tem a internet mais rápida do mundo, você tem um metrô impecável, tecnologia por toda parte.
Você consegue fazer praticamente qualquer coisa pelo celular. A segurança desse país é tão alta que as pessoas deixam o notebook aberto numa cafeteria para guardar o seu lugar e ninguém faz nada. Mas tem um detalhe que a gente precisa entender. Esse sucesso todo veio com um preço muito alto, porque a Coreia do Sul cresceu numa velocidade absurda. Nos anos 60, o PIB per capita era menor do que o de vários países africanos. E hoje em dia é uma das 10 maiores economias do planeta. Mas quando você corre assim dessa forma, sem parar para respirar, alguma coisa vai quebrar no caminho. E o que quebrou aqui foram as pessoas. Trabalho que consome vidas. Na Coreia do Sul existe uma cultura chamada pali-pali, que significa tipo rápido, rápido. Tudo tem que ser feito ontem. A eficiência tem que estar sempre acima de tudo. Os resultados são mais importantes do que qualquer coisa. E isso aqui é uma coisa muito séria. O resultado disso daqui, dessa cultura maluca, são jornadas de trabalho que não acabam nunca. A semana oficial pode ser de 40 horas, mas na prática, muita gente acaba trabalhando 60 até 70 horas. Horas extras que geralmente não são opcionais. E não é que sejam obrigatórias, é que elas são esperadas. Sair do escritório antes do chefe é uma coisa mal vista, você vai parecer preguiçoso, descomprometido. Não tem muito o que fazer, tá? Você fica sob o jugo do que a empresa quer. Tem até um termo específico para isso, que é guarosa, que seria falecimento por excesso de trabalho. Isso é tão comum no país, infelizmente, que eles criaram uma palavra só para descrever isso. E tem mais, tá? Não para por aí. Existe uma cultura de beber com os colegas e chefe depois do expediente. E não é coisa tipo, de vez em quando. Isso é uma coisa realmente importante para eles. São as famosas hoesik. Perdoe a minha pronúncia de coreano. Você trabalha o dia todo e depois, muitas das vezes, precisa ir beber com o seu chefe até tarde, porque recusar isso é desrespeitoso. As pessoas trabalham tanto que mal conseguem viver. Não tem tempo para família, para os amigos, para hobbies, para qualquer coisa que não seja produtividade e eficiência. Muitos funcionários dormem no escritório mesmo, não vão para casa. E o pior é que isso daqui é visto como algo normal. É parte de ser muito dedicado, de ser um bom profissional. O país funciona perfeitamente, os números crescem, a economia tá indo bem. Mas as pessoas vão se quebrando por dentro silenciosamente. Eu sei que você entende o quão ruim é você trabalhar o mês inteiro e o seu dinheiro não render quase nada porque tá tudo muito caro. Você precisa trocar de celular, mas não consegue devido ao preço. Quer comprar uma roupa legal, mas também não consegue. E você não encontra promoções boas onde você vive. Mas calma, existem algumas soluções bem fáceis e hoje eu posso te ajudar com isso. Eu apresento a você o Rota Promoções. Nosso grupo de WhatsApp, onde eu mesmo, junto da minha equipe, estou o dia inteiro postando as melhores ofertas, descontos, cupons e promoções para você economizar muita grana na hora de comprar qualquer produto na internet. Desde roupas, eletrônicos, sapatos, brinquedos, coisas para sua casa também, tudo. A gente está procurando o dia todo as melhores ofertas do dia e postando aqui no grupo, para você garantir que o seu dinheiro vai ser bem gasto e que você vai gastar o mínimo possível. E o melhor de tudo é que você pode entrar nesse grupo agora mesmo, de graça. Não custa literalmente nada para você. Eu gosto muito de comprar na internet e economizar dinheiro também, como qualquer pessoa. E eu ainda posso de quebra ajudar vocês também. Então escaneia o QR Code aqui com a câmera do seu celular, ou clica aqui no link da descrição, no comentário fixado, eu vou deixar aqui em todos os lugares, e vem fazer parte do nosso grupo aí. Educação que esmaga. A Coreia do Sul tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo, e muita gente tem orgulho de falar isso. As universidades são respeitadas, e sim, tudo isso é verdade, mas o custo disso aqui é muito pouco falado. As crianças acordam às 6, 7 da manhã, vão para a escola o dia inteiro, muitas vezes até às 4, 5 da tarde, e depois vão para hagwons, clubes ou escolas particulares de reforço. Tudo isso para você tentar ficar à frente da competição. Isso daqui não é a pessoa, tipo, nossa, ele tá se destacando. Isso aqui são as pessoas normais. Não tem tempo pra brincar, pra descobrir hobbies, pra ser uma criança normal. Tudo gira em torno de um único objetivo: passar no vestibular coreano. A universidade que você entra na Coreia muitas vezes define o emprego que você vai conseguir, quanto você vai ganhar durante a sua vida, até mesmo como que as pessoas vão te enxergar socialmente. A pressão é tão grande que no dia do exame, a Bolsa de Valores da Coreia abre mais tarde para evitar trânsito. Aviões não decolam durante a prova, policiais escoltam estudantes atrasados até o local da prova, o
país inteiro tenta ajudar as pessoas a fazerem aquele exame. E isso daqui tem consequências muito sérias. Você tem estudantes que dormem 4, às vezes menos horas por noite, crianças que tomam remédio para ficar acordadas estudando, adolescentes que nunca saíram com amigos de verdade porque eles sempre estão estudando. E o problema é que isso cria uma geração inteira que cresce competindo o tempo todo. E não tem espaço para erro, não tem espaço para descobrir quem você é. Você é só mais um que tem que se preparar para fazer o exame. E isso geram adultos que não têm capacidade para viver em sociedade, pelo menos não de forma saudável. A crise invisível da solidão. E esse é um problema que não é tão falado assim, diretamente, mas que está destruindo a sociedade coreana por dentro. A solidão. Já que todo mundo está trabalhando e estudando sem parar, você não tem tempo para nada. As taxas de casamento despencaram, a natalidade está entre as mais baixas do mundo inteiro. Eles estão literalmente encolhendo em população. Tem gente que literalmente desiste de relacionamentos porque não tem energia, não tem tempo para dedicar para outra pessoa. E não é só falta de tempo, é cansaço emocional. Tem crescido muito na Coreia um movimento chamado 4B. Inclusive, eu fiz um vídeo muito legal sobre isso recentemente, onde mulheres escolhem não namorar, não casar, não ter filho e não ter nenhum tipo de relação com homens. E isso vem de muitas questões, tá? Não só de pressão social, mas principalmente da expectativa de que a mulher vai conseguir trabalhar bastante, estudar e ainda cuidar da casa e dos filhos sozinha. E você não tem muitos direitos trabalhistas para mães, assim, não é uma preocupação tão grande da sociedade. Muitas mulheres simplesmente olharam para essa realidade e falaram: não, eu não quero isso. Tem também o fenômeno dos hikikomori coreanos, digamos assim. São pessoas, principalmente jovens, que se isolam completamente da sociedade. Eles ficam trancados em casa, às vezes por meses, anos, porque eles não aguentam mais a pressão lá fora. Tem também aqueles que seguem um estilo de vida conhecido como honjok, que são pessoas que escolhem viver sozinhas, fazer tudo sozinhas. Comer sozinho, viajar, morar sozinho. Não por opção verdadeira, mas porque relacionamentos se tornaram cansativos demais, muito complicados, e as pessoas não têm tempo para isso. Até o amor se tornou uma coisa exaustiva, se tornou uma coisa mais competitiva, mais uma coisa em que você precisa ser bom, então meio que perde a graça. E por último, eles têm uma obsessão muito grande com a aparência. A gente tem vídeos mais completos abordando esse tema aqui também, eu vou deixar no final. Mas isso daqui é só mais um sintoma, na verdade só mais uma consequência de uma sociedade onde todo mundo tá sempre se julgando, sempre se comparando, sempre sentindo que você não é bom o suficiente, você tem que estar numa competição o tempo inteiro. A sua autoestima depende do quanto você se encaixa no molde impossível de beleza, e você carrega isso como um fracasso pessoal. Tem gente que evita sair de casa sem maquiagem, tem gente que se endivida para fazer cirurgia. É uma coisa de maluco, mano. A aparência se tornou uma questão de sobrevivência social e profissional. E esse vídeo aqui fala mais a fundo sobre isso, vou deixar ele aqui na tela final também para vocês assistirem. Mas tudo isso traz a gente de volta para a mesma pergunta. A Coreia do Sul é um país perfeito? De forma alguma. É um país incrível, com certeza. Tem muitas conquistas impressionantes, inovação tecnológica, uma cultura muito rica, uma comida maravilhosa, tá, inclusive. Mas também é um lugar onde o sucesso coletivo custou o sofrimento individual. Onde o milagre econômico tem um lado muito sombrio que ninguém quer mostrar. Onde trabalhar até se esgotar é visto como uma virtude. Onde crianças crescem competindo sem parar, sem tempo para ser criança. Onde as pessoas estão tão exaustas que até relacionamentos, amor, família se tornaram um peso. Onde você precisa parecer perfeito por fora enquanto você se desfaz por dentro. A verdade é que não existe país perfeito. E talvez o maior problema seja exatamente essa ilusão de perfeição, porque ela acaba escondendo, sabe, o sofrimento real das pessoas. A gente pode e deve admirar a Coreia pelo que ela conquistou, mas também a gente precisa ter essa visão, com todos os países na verdade, de olhar além das coisas superficiais e entender que por trás de cada sucesso existe um preço muito grande. Mas e você? O que é que você pensa sobre isso? Você já conhecia esse lado da Coreia do Sul? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu queria falar um pouco mais sobre isso também. Aqui no canal tem vários conteúdos aí sobre Ásia, sobre cultura. Feliz ano novo pra você aí que tem acompanhado nosso canal, pra você que tá chegando aqui agora também. 2026 vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.